Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde, louvado seja Deus pela sua vida. Mais um vídeo aqui para juntos aprendermos mais a respeito da palavra do Senhor. Já peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Você que está nos seguindo, continue vendo os vídeos, se alimentando, se fortalecendo com a poderosa palavra do Senhor. Amém? Queridos, hoje eu quero falar a respeito de um assunto bem interessante. É sempre bom a gente estar aprendendo mais da palavra do Senhor, né? Para você que está chegando agora, que não me conhece, né? Eu me chamo Eliabe Eufrásio, congrego com o pastor Helder ali na Reavivamento Pentecostal, aqui na Estiva. E pela misericórdia de Deus a gente tem sido honrado por Deus com o ministério do diaconato. Deus tem nos concedido a honra de estar na liderança da igreja do departamento de ensino. Eu, pela misericórdia de Deus, sempre quis me formar, me formei no básico em teologia agora. Quero dar continuidade a me formar e a me capacitar mais e mais, não para a glória do homem, não para a minha glória, mas para a glória de Deus, e para que a gente tenha a capacidade de poder servir a Deus com mais capacidade, com mais armas, e essas armas são as armas espirituais. Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, ele diz: antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento. Então, o maior teólogo da história, se você for ver, das Sagradas Escrituras, na escola do conhecimento, do ensino, nós sempre vamos ser alunos. Sempre a gente tem algo novo para aprender. Se você for ver, até Satanás, ele é teólogo. Porque lá em Gênesis ele distorceu o sentido, a interpretação real do texto, original do texto, e fez com que Eva e Adão quebrassem o mandamento, a ordem de Deus, que era não comer do fruto proibido. Então Satanás chegou com a sua sutileza, com a sua teologia sutil, e fez com que viesse gerar tudo isso que a humanidade tem sofrido ao longo desse século, até o presente século. Queridos, hoje eu quero falar não de teologia, mas da palavra do Senhor, que também é teologia. Quem estuda as Sagradas Escrituras está fazendo teologia, que nem o próprio Pedro falou, capítulo 3, versículo 18 dessa segunda epístola. Gálatas, capítulo 4, versículo 10. Paulo vai dizer aos Gálatas: Gálatas capítulo 4, versículo 10, ele vai dizer: guardai dias, meses, tempos e anos. Talvez você não saiba o significado, que Paulo está querendo transmitir aos Gálatas. Você sabe o que Paulo está falando? Guardai dias, meses, tempos e anos, Pela graça de Deus, a gente tem estudado, tem procurado conhecer o texto e interpretar de forma bem coerente com a sua real interpretação. Paulo, queridos, nessa epístola, é a única epístola que Paulo não elogia essa igreja, os leitores que estão recebendo essa carta de Paulo, a igreja de Gálatas. Mas Paulo, ele chama a atenção deles, porque Paulo, ele se decepciona com os Gálatas por conta que eles tinham saído do judaísmo e passaram para o cristianismo. O cristianismo saiu de dentro do judaísmo. Então, o judaísmo, ele vivia segundo a lei de Moisés. Se você for ver Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, vai dizer que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, durante os evangelhos, queridos,
a lei ela ainda operava. Se você for ver a lei, ela apontava para Cristo. Ela era para conduzir a humanidade até Cristo. Só que ela exigia muito, era muito rígida. Então, pela lei, ninguém era justificado, conforme Paulo vai tratar aqui nessa carta. Aí Paulo se decepciona com relação aos Gálatas, porque alguns judeus, ou seja, o da circuncisão, ou seja, toda vida que você for ver essa expressão, os da circuncisão, são justamente os que os que viviam na lei, a lei do judaísmo. Ainda praticava elementos do judaísmo. Então essas pessoas que vieram para o cristianismo saíram do judaísmo, só que eles estando no cristianismo, eles ainda estavam praticando e vivendo elementos do judaísmo. Então Paulo chama a atenção dos Gálatas. Ele vai dizer: eu me admiro que tão depressa vocês deixaram o evangelho e passaram a viver, a praticar elementos do judaísmo, ou seja, a viver sob o jugo da lei. Que viver sob o jugo da lei era ser escravo, mas viver pela graça que o cristianismo, o fundador do cristianismo, que vem de Cristo, oferece a todos aqueles que crê nele, conforme Romanos 10:4, vai dizer que o fim de toda lei é Cristo. E liberta aquele todos o que crê nele. Então o fim da lei é Cristo, e liberta a todos aqueles que crê nesse que ofereceu a justiça, não pela lei, mas pela graça de Deus. Então Paulo ele vai dizer aqui: guardai, pois, dias. Esses dias aqui, irmãos, está se referindo ao sábado, à guarda do sábado. Então essa guarda do sábado, quem praticava eram os judeus do judaísmo. Isso era uma prática do judaísmo. Então eles estavam vivendo segundo os ritos do judaísmo. E eles chegaram, o da circuncisão, implantando essas práticas ainda para o cristianismo. E eles se deixaram levar por essas práticas e estavam guardando o sábado. Amém, queridos? Então esses dias aqui é a guarda do sábado. Quando ele fala de meses, todo início de mês, queridos, os judeus, eles celebravam a festa da lua nova. Então isso era uma prática do judaísmo. E quem estava no judaísmo estava vivendo segundo a lei, vivendo ainda sob o jugo da lei, praticando elementos da lei. Então todo início de cada mês, queridos, esses meses aqui, eles faziam a festa, comemoravam a festa da lua nova. Os tempos aqui, querido, vai falar a respeito das festas anuais, esses tempos aqui. Em certo período de tempo, os judeus eles celebravam a festa do Pentecoste, a festa da Páscoa, que é a mesma dos pães asmos, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Era esses tempos aqui. Então todos esses rituais eram práticas da lei, o judaísmo que vivia ainda praticava isso. E Paulo está chamando a atenção deles porque eles estão no cristianismo, mas praticando rituais ainda da lei, que o judaísmo era quem praticava isso. Quando ele fala aqui, queridos, a respeito de anos, ele está falando do ano sabático. Então, o ano sabático, queridos, o judeu, ele trabalhava 6 anos, no 7º ano, ele não ia colher, nem plantava, não fazia nenhum tipo de serviço, porque o 7º ano era para a terra descansar. A terra teria o seu descanso nesse 7º ano. E eles não estavam, eles estavam fazendo isso, que era prática da lei, do judaísmo. E Paulo está dizendo: agora vocês estão
na graça, vocês não vão ser justificados pelas obras da lei, mas vocês vão ser justificados pela fé em Cristo Jesus. Então a fé, queridos, ela nos deixa livre, ela nos liberta, ela nos faz viver coisas novas. A lei não, a lei ela nos aprisiona a rituais. E Paulo chama a atenção dos Gálatas a respeito disso. Aí Paulo vai dizer, eu receio que eu tenha trabalhado em vão. Ou seja, Paulo está decepcionado com os Gálatas. Porque judeus da circuncisão, que queriam implementar no cristianismo rituais da lei do judaísmo, para os Gálatas que agora estavam vivendo o cristianismo, estavam vivendo no tempo da nova aliança. A nova aliança não exigia rituais da lei, mas exigia uma fé viva, uma fé eficaz em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, existe 3 tipos de sábado. Existe o sábado, que é o 7º dia da semana, que vai de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então esse é o primeiro sábado. O segundo sábado é o período, o sábado do ano sabático, que era, o judeu trabalhava 6 dias, que nem eu já falei. O 7º ele descansava, a terra ia descansar, nenhum serviço se fazia. Existia 7 períodos de 7 anos, que é o terceiro sábado, que é também um período sabático, que do 49º para o 50º ano era celebrado o ano do jubileu. Então quem era escravo no período do jubileu era liberto, quem tinha alguma dívida era perdoado, e assim sucessivamente, conforme os rituais do judaísmo. Então existiam esses 3 tipos de sábados. Amém, queridos? Queridos, Deus abençoe pela sua presença, por você ter nos acompanhado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e até o próximo vídeo, que você possa ser abençoado com esse conteúdo. Amém?